Eu sou Hélio Panzenhagen e este é o Porto Alegre em Debate, um programa aqui da TV Câmara, da Câmara Municipal de Porto Alegre, transmitido pelo canal 16 da NET. Hoje vamos falar sobre mulheres na política, essa presença tão importante do mundo feminino nas nossas decisões. Para isso temos como convidadas aqui no nosso estúdio as vereadoras Fernanda Melchiona e a vereadora Maria Celeste. Em agosto, pouco antes das eleições desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que os partidos deveriam cumprir a legislação, compondo suas cotas de candidatas com 30% de mulheres. E aí a questão começou a ser mais discutida em todo o país. Se verificou, infelizmente, que em alguns partidos foram apresentadas candidatas apenas para cumprir esse número. Não é? Então, a questão que inicialmente aqui, cumprimentando e agradecendo a presença das nossas duas vereadoras, a gente quer levantar para começar essa discussão é: os partidos não investem na formação de mulheres, na formação política de mulheres, ou há uma barreira machista dentro dos partidos que impede o acesso das mulheres a essa questão de serem candidatas, de batalharem? Foi difícil para as nossas vereadoras chegarem à situação de eu sou candidata, eu quero representar. Sejam bem-vindas. Vereadora Maria Celeste, que já foi nossa presidente aqui na Câmara também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Vitor, cumprimentar a Fernanda, cumprimentar os nossos telespectadores. Sempre é muito difícil para as mulheres disputarem espaços, especialmente de empoderamento masculino. E a política ainda o é, né? Apenas em 1932 nós tivemos o direito de votar aqui no Brasil, né? Então veja como é um espaço constituído extremamente de homens, né? E mais difícil ainda dos partidos poderem estar fazendo esse empoderamento internamente também. Acho que a lei das cotas, que tem sido discutida, né, há muitos anos, e agora ela realmente formatou e de uma forma muito mais impositiva, ela colocou aos partidos a necessidade do cumprimento desses 30%, ele vem numa política afirmativa, para dizer que, de fato, esse espaço é um espaço importante que as mulheres precisam ocupar e que os partidos têm que se dar conta disso, né? Ocorre que ainda nós vemos, lamentavelmente, né, apenas o preenchimento do cumprimento desses 30% de representação. Mas eu quero te dizer que neste pleito estadual, do ponto de vista do PT, né, que eu posso falar, certo, porque fui candidata a deputada estadual, claro, nós tivemos alguns avanços. Primeiro, pela questão da cumprimento e da exigência na integralidade das mulheres. Segundo, porque nós temos uma discussão fortemente da setorial de mulheres, que também ajuda nesse processo de empoderamento das mulheres, ajudando as candidaturas femininas, né? Potencializando, por exemplo, a indicação de nomes por regiões, nomes que pudessem estar cumprindo um papel fundamental, né? Não apenas para estar ali sendo colocado. Eu lembro, por exemplo, da nossa situação, nós tivemos na bancada federal uma grande dificuldade, né, de indicação de nomes, tanto de homens quanto mulheres, para a disputa na nossa bancada federal. E nós tivemos o cuidado, e a setorial teve o cuidado, a setorial de mulheres, de fazer um mapeamento e de potencializar algumas mulheres, como, por exemplo, a nossa companheira de Campo Bom, né, que é vereadora, e que se colocou à disposição para fazer esse trabalho como candidatura a deputada federal. Mais do que isto, né, ela também se colocou num cenário de que, bom, o partido também tem que me potencializar, tem que me dar condições de trabalho e de possibilidades de levar a campanha para a rua, né? Nós temos visto, e aí pega a prestação de contas também dessa última campanha, por exemplo, né? E você verifica o quanto também é difícil para as mulheres a captação de recursos numa campanha eleitoral. Pega todas as prestações de contas que foram disponíveis. Seria já por serem mulheres também. Tem um grau de dificuldade muito maior, né? Não sei qual é o fenômeno que isto vai ser avaliado. Certamente algum sociólogo vai se debruçar sobre isso, certo, mas se tu pegar as prestações de contas todos os candidatos a deputado estadual e federal dessa última eleição, você vai ver que os homens têm um grau maior de recursos bancados por empresas, enfim, por uma captação de recurso maior do que as mulheres. É só fazer a avaliação, pega a prestação de contas e você vê quantas
quantos homens conseguiram, né, um grau de recurso e de financiamento para suas campanhas muito maior que as campanhas das mulheres. É um dado que está aí, se constata isso. Será que ainda existe um grau de preconceito, quem sabe, das empresas, dos doadores em campanha também para as mulheres? Então essa discussão do empoderamento das mulheres, ela passa por uma discussão partidária, que a lei de cotas vem numa política afirmativa, mas também passa por uma questão da sociedade se comprometer mais também com essas candidaturas. Porque nós enfrentamos um universo extremamente masculino, difícil, né? E nós temos conosco também a grande dificuldade de enfrentar uma campanha eleitoral. Num universo, vou repetir, também de uma disputa muito acirrada, né? Que é muito comum entre os homens e que nós, as mulheres, temos certas dificuldades de enfrentar esse tipo de campanha, esse tipo de trabalho. Né? A senhora já está aqui na Câmara no 3º mandato, é isso? Exatamente, 10 anos. E a vereadora Fernanda Melchiona é o seu primeiro mandato, quer dizer, está com as dificuldades ainda começando. Bom, primeiro queria te agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui no programa Porto Alegre em Debates. E como eu digo, eu sou barrigueira da primeira viagem, né? Nessa questão de mandatos. Faz 2 anos que a gente está aqui na Câmara, mas evidentemente a gente vê na sociedade que muito da relação machista e da ascensão das mulheres, não só na política, mas também na esfera, pensando cargos de chefia, igualdade salarial, uma série de coisas, ainda é longe do que se espera de uma sociedade que possa, de fato, ter igualdade de direitos. Bem lembrou a vereadora Maria Celeste, nós conquistamos o voto em 1932, né? E foi uma conquista de, no mínimo, 50 anos de luta das mais variados tipos que houveram no Brasil. Desde a literatura feminista, que começou no final do século XIX, as jornadas de luta que tiveram em São Paulo e as trabalhadoras operárias que reivindicavam o sufrágio universal para as mulheres, que culminou no direito ao voto, numa sociedade em que o espaço político era eminentemente masculino e eminentemente masculino vinculado com as elites dominantes econômicas e financeiras. Então, a gente vê, eu acho que é uma combinação, né? Tu perguntavas para nós, bom, é um espaço masculino e existe mais dificuldade para as mulheres. Eu acho que socialmente, se a gente para pensar, desde o tempo da escola, as mulheres não são... Bom, o protótipo da menina, os papéis que são construídos socialmente, né? Não existe o que é coisa de homem ou o que é coisa de mulher. A sociedade constrói, né, essas, entre aspas, caracterizações da divisão sexual das questões. E a mulher é sempre, a jovem, né, a menina, é a doce, a meiga, estudiosa, o menino é o agitador, é o falador, é o que conversa durante a aula, o protótipo, né? Porque na realidade tem muitas mulheres e muitas meninas que têm posturas diferentes, mas desde a escola nós vemos que as mulheres são ensinadas, entre aspas, a ter uma postura mais... coadjuvante, digamos, nunca, né, a protagonista. Então, eu digo porque eu passei na pele, eu tinha uma vergonha de falar em público. Nossa, vim do movimento estudantil, fui do diretório acadêmico, fui do DCE, falei muitas vezes em público, muitas vezes, mas, assim, vencer o medo no microfone foi uma barreira pessoal que eu venci, mas é uma característica de várias mulheres, né? Várias companheiras do movimento estudantil, do movimento social, enfim, a gente vê que tem essa barreira e vencem porque pensam no programa, porque pensam nos ideais que acreditam, vão lá e falam. Mas tem a ver com a necessidade de que, bom, exista a formação política, nós do PSOL também, Clara, vencemos a cota, até porque nós temos as nossas principais figuras públicas mulheres, né? A Elis Helena, que foi ex-senadora do PSOL, que foi uma das fundadoras do nosso partido e referência política, que é uma mulher e foi a protagonista da construção do nosso partido. A nossa querida Luciana Genro, aqui no Rio Grande do Sul, muito inspiradora de vários homens e mulheres, mas muitas mulheres, foi a puxadora do nosso partido aqui no Rio Grande do Sul, junto com dezenas de candidatas mulheres, como a Ana Tércia, a companheira Helena Cristina, a companheira Jussara, que nessa eleição estiveram representando as bandeiras do nosso partido. Agora, a combinação de ações afirmativas que me parece importante na questão eleitoral e também na questão social, que depois nós podemos entrar, né, nos programas econômicos de combate à violência, enfim, precisa ter ações afirmativas para combater
essa questão da mulher, né, e da desigualdade de gênero da sociedade, é fundamental, associada com um programa, né? Porque a gente vê, por exemplo, a governadora do nosso estado ainda, né, 31 de dezembro acaba o seu mandato, é uma mulher. E não representou um programa, ao contrário, representou um programa, né, que Sim. foi de manutenção das desigualdades sociais vigentes, de ataque aos professores e às professoras, que a maior parte da categoria são mulheres, do nosso estado, não representou nenhum avanço no combate à violência da mulher e ainda por cima reproduziu a lógica de um governo cheio de denúncias e esquemas de corrupção. Então, bom, a governadoria da Cruz é mulher, mas representou uma política de fato de igualdade das mulheres? Não. O que importa é o programa e aí, de fato, tem a combinação da formação política e da luta social para que, de fato, a gente avance na igualdade das mulheres. A senhora citou dois nomes do seu partido, a senadora Heloísa Helena, a deputada Luciana Genro. Mas se a gente lembrar, historicamente, sempre existiram mulheres de destaque em comando na política, né? Golda Meir em Israel, Indira Gandhi, um dos exemplos mais antigos, né? A presidenta Michelle Bachelet no Chile, a atual presidenta Cristina Kirchner, o Brasil elegeu a presidenta Dilma Rousseff, né? Quer dizer, as mulheres sempre estão, de alguma forma, em alguma posição de destaque também no mundo político. E parece incrível que ainda assim exista essa dificuldade quando se trata de se apresentar, de se ter uma formação política, né? Porque me parece que o caminho para chegar a uma liderança política é natural tanto para homens como para mulheres, né? A vereadora Fernanda citou, né, o movimento estudantil, que me parece que é o caminho... O movimento popular. O movimento popular, que são, todos seguem até chegar, não é? Mas aí chega no momento, por ser mulher, existe essa barreira. Também é verdade que eu estou aqui com duas vereadoras do PSOL e do PT, que são dois partidos que historicamente de esquerda que dão vazão a essa questão, quer dizer, defendem essa questão, trabalham em seus programas, quer dizer, talvez nos seus partidos haja uma facilidade maior, né? Mas, como a gente falava antes de começar a gravação do programa, né, nós estamos com 4 vereadoras apenas na Câmara, quer dizer, houve uma redução. Já tivemos mais mulheres aqui, já tivemos 7, não é? Já foi a casa das 7 mulheres. A casa das 7 mulheres aqui. E todas muito atuantes, não é? Então, quer dizer, existe de fato essa barreira ainda em pleno 2010 para as mulheres. A Fernanda tocou numa questão que eu acho bem importante, assim, né? A gente percebe que os partidos que têm uma militância histórica à esquerda, né, conseguem trabalhar muito mais a formação e o empoderamento das mulheres do que os partidos de direita. Né? Então, também tem um diferencial nessa questão da oportunidade, porque se não vejamos, hoje nós temos 4 vereadoras aqui na Câmara Municipal eleitas pelos partidos de um campo centro-esquerda. Né? E por que isto? Porque os partidos também têm, na sua organização, eu falava do PT, a setorial de mulheres, né, as setoriais da juventude, as setoriais que discutem também as temáticas e os empoderamentos dessas temáticas. Isto fortalece a luta e a capacidade individual das mulheres de se colocarem à disposição. Né, porque nós precisamos disso. Não se inventa uma candidatura, embora nós saibamos que ainda existem muitas mulheres que são levadas à política ou pela mão do pai ou pela mão do marido. Infelizmente, nós nos deparamos com situações e com guetos políticos que se reproduzem no Brasil afora. Né? E isto não é bom para a luta das mulheres. Não é bom, porque essas mulheres chegam aos espaços de poder com uma lógica da reprodução do empoderamento dos homens. Tanto que, normalmente, elas não têm um compromisso com a causa social, não têm um compromisso com o combate à fome, à pobreza, à desigualdade social. Por isso que não basta ser mulher, que é uma das campanhas que a gente tem também feita no Brasil afora. Assim como a governadora aqui do estado se colocou numa posição de um lado, digamos assim, de um programa político favorecendo aqueles que mais já são favorecidos no estado do Rio Grande do Sul, né? Desta forma a gente combate também este governo. Porque não é simplesmente uma questão de gênero. Né? Nós queremos mulheres no poder, mas mulheres que tenham e tragam as suas lutas históricas, o seu cuidado, o seu jeito de ser
para o mundo da política, né? Elegemos agora a presidenta do Brasil, né? O que eu espero dessa presidenta? Que ela traga essa parte do cuidado, do afeto, que é uma característica histórica das mulheres, para o governo federal, né? E aí sim, este olhar diferenciado desta mulher, desta presidenta ou desta vereadora, né, no combate à desigualdade social, na proteção à infância, né, no combate à violência contra a mulher. Nós tivemos uma governadora que não criou uma secretaria de mulheres aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Temos uma coordenadoria, e com muitas dificuldades essa coordenadoria tem agido, porque aumentou o índice de violência no estado contra a mulher. Nós abrimos os jornais, todos os dias tem uma morte, um assassinato de uma mulher em alguma cidade desse estado. E assassinatos brutais, eu não estou falando, né, questões passionais, assim, extremamente violentas. Agora aconteceu na cidade de Alvorada, há 2, 3 dias atrás. Mais um assassinato de uma mulher. Por quê? Porque não existe uma política pública que implemente uma campanha institucional que dê conta disso para que a gente reverta esse quadro. Então isso é muito, muito preocupante. Nós precisamos que as mulheres estejam nos espaços de poder, inclusive para levar a luta dos programas, né, e das ações das mulheres na sociedade. Continuando nesse debate, eu quero levantar só uma outra questão para aprofundar mais. Existiria, de alguma forma, no momento em que as mulheres chegam, digamos assim, até a possibilidade de serem candidatas ou de almejarem um cargo político, existiria algum desinteresse a partir daquele momento que elas chegam ali e verificam, mas não é isso que eu quero, não quero me envolver com política, porque política não é uma coisa boa, ou política... A gente tá cheio de exemplos que a imprensa traz, assim, de falar mal dos parlamentos, de se criticar, não é? A senhora também citou os maus exemplos, e a gente teve nessas eleições, né, mulheres que foram levadas a serem candidatas para ocupar um cargo do homem, né? E também da violência, né? Quer dizer, eu acho... O caso Roriz, Vertê Roriz, quer dizer, eu acho que é um mau exemplo para as mulheres. Mau exemplo. Não, péssimo. Para que papelão, né? Que papelão. É. Conferindo lá o debate em Brasília, meu Deus. Mas eu acho, quando tu olha no bairro, né, quando tu olha no movimento social, o que tem organizado, os movimentos populares, em defesa da moradia, defesa da reforma agrária, quando tu olha, né, os movimentos comunitários, vê que a participação das mulheres é muito grande nessas lutas. O movimento estudantil, né, seja secundarista, seja universitário, tu vê uma quantidade de jovens, mulheres, senhoras, clube de mães dentro dos bairros, que constroem a política comunitária e a política também, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que política é só o parlamento, é só a Câmara de Vereadores, é só a Câmara Federal, a presidência. Não, política numa sociedade, né, é tudo que a gente faz, é o preço do transporte, é o preço do arroz e a possibilidade de tu te organizar para gerenciar uma creche no teu bairro, por exemplo. Então, isso tudo é política e tu vê a participação grande das mulheres nessas áreas. Eu acho que se existe um desinteresse geral, nesse caso, não é um desinteresse de gênero, porque de fato a política brasileira está bastante desacreditada. Está bastante desacreditada e eu acho... que é explicável, né? Evidentemente a gente tem que dizer para as pessoas que não adianta desacreditar e não fazer nada para mudar, é necessário ter uma alternativa política que possa dar conta de transformar a realidade, mas a pessoa abre o jornal, bom, 300 milhões desviados aqui do estado do Rio Grande do Sul, o governo seguiu, vai terminar 31 de dezembro, nem um centavo foi devolvido para os cofres públicos. O Collor de Mello, que foi o único presidente impeachmentado da história do país, fruto da mobilização popular, é senador, felizmente não ganhou, né, como candidato a governo, mas estava lá, inclusive apoiado pelo PT em Alagoas, né? Então, bom, vai confundindo essas imagens partidárias e vai dando a ideia de que a política é uma negociata e em grande medida é. Em grande medida nós vemos que essa negociata dos cargos, as alianças eleitorais que pegam um pouco a questão programática, transformam a política num negócio, a política institucional.
Mas eu não acho que seja de mulher, eu digo isso porque eu acho que é uma questão geral da sociedade que a gente vê de uma forma geral, assim, acho que não é um desinteresse das mulheres em função disso, acho que é um desinteresse de uma parcela da sociedade que muito tempo acreditou na transformação e que agora anda meio desacreditada. E que é o nosso dever, inclusive, retomar, dizer da importância da participação. Existem milhares de mulheres aí nos movimentos comunitários que atuam politicamente. Acho que, do ponto de vista programático, nós temos desafios muito grandes, assim, sobre a questão da participação e das políticas para as mulheres. A Lei Maria da Penha, acho que a vereadora trouxe essa questão que é brutal, de fato, a gente vê nos jornais, sempre tem um caso de uma mulher espancada, assassinada, esfaqueada, recentemente foi alforada, 4 dias atrás tinha sido uma na capital, e são 75% mulheres mortas pelos maridos, ex-maridos, companheiros, ex-companheiros, ou seja, fruto da violência doméstica. Nós estamos vendo até agora o caso do goleiro Bruno, por exemplo, que o advogado de defesa está criando um argumento que é inacreditável, inacreditável, e que eu espero que, de fato, haja justiça nesse caso. Mas muitos homens não vão para a cadeia. Muitos, as mulheres denunciam, não têm a proteção, porque a Lei Maria da Penha é um avanço que tem que ser reivindicado, mas tem que reivindicar mais recursos para a execução dela. O ano passado foram 232 vezes, se eu não me engano, gastos mais dinheiro com a dívida pública, ou seja, com os banqueiros e os parasitas do sistema financeiro, do que com a Lei Maria da Penha, que é uma política que garante o combate à violência. Aqui, no Rio Grande do Sul, nós temos a Delegacia da Mulher, por exemplo, centralizada na João Pessoa, e que, de fato, dificulta o acesso das mulheres que moram na periferia da nossa cidade. No interior, são pouquíssimas as cidades que têm uma delegacia especializada. Isso parece pouco, mas é muito. Uma mulher que sofre violência já está humilhada, já está violentada, se sente assim. Nós somos seres humanos, E como vai chegar para um policial homem e dizer a violência que passou? Então é preciso ter delegacias de mulheres, com mulheres para atender e com encaminhamento. Nós temos que avançar no aumento do número de abrigos para as mulheres vítimas de violência, porque muitas vezes as mulheres sofrem violência em casa e não têm condição de sair com seus filhos, porque não tem onde morar. Então, o Estado tem que permitir a ampliação dessas vagas dos abrigos. A questão da casa própria, políticas de ações afirmativas para que a mulher possa ser, quando chefe de família, ter prioridade na inscrição desses programas. Aqui em Porto Alegre está parado, o Minha Casa Minha Vida para 0 a 3 salários mínimos. Nós achamos que isso é fundamental, uma cidade que tem 50 mil sem moradia e 700 comunidades irregulares precisa, de fato, de programas habitacionais que possam dar conta dessas milhares de pessoas que moram em condições irregulares e permita política de ações afirmativas no caso da habitação para as mulheres. A questão da saúde, cada tema tem um recorte de gênero também. Então, isso a gente existe segue, de fato uma agenda muito grande a ser trabalhada de questões e até umas bem mais específicas, como a vereadora Celeste colocou, na defesa da infância, da juventude, que parece que são coisas de fato mais ligadas, que as mulheres poderiam, deveriam e estão, Então, isso, quer dizer, existem temas a ser trabalhados e ainda assim não existem mulheres suficientes para trabalhar esses temas, Nós continuamos com o nosso debate logo em seguida, depois de um breve intervalo. Conheça Porto Alegre com o ônibus Linha Turismo. O ponto de partida é o complexo arquitetônico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passando pelos parques da Redenção e Moinhos de Vento, mercado público, casas de cultura e os estádios do Esporte Clube Internacional e do Grêmio Futebol Porto Alegrense. O percurso de 28 quilômetros é percorrido em 80 minutos. Em funcionamento desde 2003, o ônibus possui segundo andar aberto, sistema de áudio em português, inglês e espanhol, e é acompanhado por guia de turismo. O City Tour pode ser feito de terças a domingos, às 9h e 10h30 da manhã ou às 3 da tarde. O ingresso custa R$ 9,00 para o primeiro piso e R$ 10 para o segundo. Reservas pelo telefone 3289-6744.
O ingresso pode ser retirado no balcão da Central de Atendimento Linha Turismo, na Travessa do Carmo, número 84, no bairro Cidade Baixa. Estrada do Meio. Esta foi a primeira denominação da atual Avenida Osvaldo Aranha, que vai da Praça da Argentina, no centro de Porto Alegre, até a Rua Ramiro Barcelos, no bairro Bonfim. A urbanização da avenida iniciou em 1833, mas foi somente a partir de 1865 que o povoamento nas imediações começou a crescer de fato, quando Manuel da Fonseca recebeu concessão de licença para abrir um açougue na esquina da Rua Dom Afonso, atual Ramiro Barcelos. Em 1916, a avenida passou a denominar-se Avenida do Bonfim. Na época, o intendente Montauri mandou iniciar a arborização da avenida e, em 1918, o seu calçamento, que foi concluído em 1927. Neste período, a avenida e suas transversais passaram a ser ponto de atração para comerciantes judeus de origem polonesa ou russa. Por este motivo, o bairro Bonfim é reconhecido como o bairro judeu de Porto Alegre. Somente em 1930 foi dada à avenida a denominação de Osvaldo Aranha, em homenagem ao político rio-grandense de mesmo nome, que acabava de fazer triunfar a Revolução de 1930. Se você tem uma proposta de lei, saiba que pode participar do processo legislativo da Câmara Municipal de Porto Alegre. Os projetos de iniciativa popular devem ser encaminhados por entidades da sociedade civil, subscrita por 5% dos eleitores do município. Quando se tratar de interesse específico de bairro ou distrito, o projeto deve ter assinatura de 5% dos eleitores residentes naquele local. Mais informações com a Diretoria Legislativa da Câmara pelo telefone 3220-4192. Câmara Municipal de Porto Alegre. Voltamos com o Porto Alegre em Debate, que nessa edição está discutindo a presença das mulheres na política, ou a falta da presença das mulheres na política. No Brasil, nós temos um eleitorado composto por 52% de mulheres, o que já é mais do que os homens, e ainda assim são mais homens nos postos de comando, né? E nós estávamos discutindo aqui no primeiro bloco toda essa agenda de discussões, de necessidades que existem, né? E que as mulheres certamente trabalham mais diretamente a questão da infância e da juventude. Eu quero levantar uma outra questão, mais uma forma de provocação também. A vereadora Maria Celeste, que está já no terceiro mandato, como eu disse antes, a vereadora Fernanda no primeiro, né? Mas existe todo um rito legislativo, um rito burocrático, que por vezes ele é um pouco mais lento, um pouco em desacordo, digamos assim, com a velocidade toda do nosso mundo moderno, né? E antes de começar a gravar, eu estava pensando que talvez essa fosse uma das questões que afaste as mulheres da política, porque as mulheres sempre têm aquela posição mais prática, mais fazer, executar, planejar e já levar à execução. E o rito legislativo, não é, vereadora Celeste? Ele é mais arrastado, mais lento. Seria essa uma questão também, talvez? Olha, eu lembro que no meu primeiro mandato, inclusive foi matéria de um jornal da cidade, a desilusão com a política, especialmente dos vereadores de primeiro mandato, né? Eu lembro que foi feita uma matéria nesse sentido. E aí eu coloquei, naquela época, exatamente isso que tu fala, né? A gente vem com muita força, com muita vontade de fazer projetos, de transformar, né, a realidade que a gente percebe, especialmente nas periferias da nossa cidade. E aí você chega aqui, você se depara com um mundo completamente atípico. Primeiro, de muito discurso, que é o parlamento, né? O parlamento é para isso, é para falar. Vamos lembrar, né, vereadora, essa prática, esses ritos não são exclusivos aqui de Porto Alegre, né? São de Não, é do parlamento. É isso que eu ia falar, né? O parlamento, a função dele, né, a própria palavra, né, falar, debater, colocar, né, à disposição do debate.
Mas eu percebo também que ao longo desses últimos 10 anos a gente tem se preocupado com isso, de mudar um pouco a configuração, né, o próprio regimento interno da Câmara Municipal, no sentido de propor agilidade nos debates aqui. Quando eu cheguei aqui, né, há 10 anos atrás, ainda projetos de nomes de rua passavam pelo plenário. E se perdia horas de debate com um simples projeto, que é extremamente importante, significativo. As pessoas precisam ter o nome da sua rua gravado, né, na cidade, precisa ter um CEP, precisa a correspondência chegar, é muito importante. Mas não é tão necessário os vereadores ficarem horas e horas debatendo um projeto tão simples como esse. Nós mudamos o regimento, nós agilizamos, passamos então, né, essa proposta a ser apenas incluída nas comissões e já referendada, aprovada imediatamente, sem a necessidade de estar no plenário. Então essa preocupação a gente também tem, né, de estar aqui e ser mais propositivo. É óbvio que quando você consegue fazer toda uma interlocução com os demais vereadores e consegue mudar um regimento para dar agilidade no plenário, numa simples questão, você também está interagindo, né, e dizendo, nós estamos aqui fazendo história e mudando história, né? Que é um pouco a nossa característica. Agora, de fato, muitas mulheres abandonam a política por uma decepção muito grande, né? Eu lembro de uma outra deputada estadual que foi eleita com uma votação extraordinária aqui no estado e que acabou saindo da política porque se sentiu completamente desconfortável, né? Decepcionada com o ritmo da política. Que não é também, eu concordo com a Fernanda, que não é também apenas uma característica das mulheres. Muitos homens também acabam abandonando, né, por não se sentir à vontade diante dessas situações que se enfrentam. Agora, eu acho que nós não podemos desistir, né? Nós que acreditamos que estamos aqui para a política do bem comum, nós temos que estar, né, nesses lugares fazendo também a mudança e a transformação social, né? É assim quando se é vereador, é assim quando se assume a presidente da Câmara. Eu fui presidente da Câmara, né? Exato. Primeira mulher, né? A segunda foi a primeira foi a vereadora Margarete Moraes, né? Depois eu assumi a presidência da Câmara. Teremos no ano que vem, diante dos acordos já estabelecidos aqui, a presidência da vereadora Sofia Cavedon, né? Novamente. E algo interessante que a gente tem conquistado nessas legislaturas, a presença de uma mulher na presidência da Câmara, né? Na presidência do Parlamento, coisa que a Assembleia ainda não avançou, né? A Assembleia aumentou a sua bancada, fez 8 mulheres agora, eram 5, fez 8, mas ainda pode ser que nessa próxima legislatura a gente possa encontrar isto, né? Ainda não conseguimos ter uma mulher presidenta da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, né? Da mesma forma o Congresso Nacional. Pegamos os números das eleitas no Congresso Nacional, mantemos o mesmo número de mulheres eleitas, 45 deputadas no universo de 531 cadeiras, né? É muito pouco, 8,8% é muito pouco. É um número pequeno. Né? É muito pequeno, muito pequeno. Aqui na Câmara reduzimos, né? Estamos com 4 vereadoras eleitas nessa legislatura, então isto é muito importante, muito significativo que começamos a perceber. Que fenômeno é esse? Se nós somos 52% da população, a maioria da população, como tu disseste também, Hélio, né? A maioria da população, né, de eleitoras no universo, né, dos votos válidos. Por que as mulheres também não se reconhecem? Ou se reconhecem muito pouco nas candidaturas femininas e feministas, né? Isso é uma outra questão que a gente também tem que começar a perceber, a analisar e poder potencializar, inclusive os partidos, porque é um universo de eleitor, um universo do eleitorado muito grande. Então nós temos também que estar em sintonia com esse eleitorado, né, para que a gente possa colocar mais mulheres nos parlamentos, que ali de fato a gente consegue mudanças significativas. Das expectativas que a senhora tinha com a Câmara? Ah, que boa pergunta. Quando a Celeste começou a falar isso, bom, eu tinha muitas expectativas, achava que se poderia promover mais debates fundamentais e aprovar projetos mais rápido do que de fato acontece, porque o trâmite é demorado, bem muito. lembrou. O rito burocrático todo, né, de passar por comissões, pelo plenário, discutir. Um ano dá para passar por todas as comissões, tem que ir lá pedir para acelerar o projeto e tal, ter parecer. Mas assim, teve 2 coisas que me chocaram mais. Não que eu tivesse, olha,
de fato é o espaço da democracia, porque eminentemente os parlamentos foram construídos com uma certa rigidez para não permitir, né, que temas fundamentais avançassem a partir apenas dali. Por exemplo, aqui na Câmara existe um tal de um precedente legislativo no caso do transporte. Então, em Porto Alegre, que aumenta o transporte sempre acima da inflação, que tem um transporte de qualidade duvidosa, né, o Parlamento de Porto Alegre não pode mais discutir a questão das isenções ou, sobretudo, aumentar ou cortar a taxa de lucro das empresas de transporte coletivo, que ganham muito dinheiro, para beneficiar o transporte da população. Não pode mais. Entre aspas, existe o tal do precedente que limita a ação do vereador ou da vereadora nessa contestação. Então, bom, um tema fundamental para a nossa cidade, o parlamento não pode votar. Não pode votar porque se criou a amarra que faz com que esse debate gire no Conselho Municipal de Transporte Urbano, que majoritariamente é composto pelas empresas e as secretarias de Estado, minoritariamente por entidades da representação social, então eles aprovam todos os aumentos, e os prefeitos sucessivamente vêm sancionando. Os temas das audiências públicas também, foi uma expectativa. A gente entrou na época do Pontal de Estaleiro, em janeiro de 2009. Então tinha as audiências públicas, a maior parte da população falava contra o Pontal, ou a ideia de ter moradia na orla para evitar a privatização, e mesmo assim a maior parte dos vereadores, né, votou a favor do Pontal. Claro que eu, a vereadora Maria Celeste, o vereador Pedro Ruas e outros tantos não votaram, mas a maioria, mesmo a população dizendo o contrário. Então, muitas vezes parece que o legislativo está de costas para as demandas populares, para aquilo que é evidente na rua, né? As pessoas estão reclamando os postos de saúde, o problema da saúde, não diria que é só em Porto Alegre, mas em Porto Alegre está bastante complicado, e a gente tem o anseio de resolver rápido, de poder ter a caneta, mas o legislativo não tem a caneta, tem o poder político da pressão. Bom, tem as partes boas, porque a partir de várias mobilizações na cidade se conseguiram algumas conquistas. Eu me lembro lá do posto da Coqueiros, né? Que o médico tinha sido demitido e a partir da luta, a intervenção nossa, conseguiram recontratar, enfim. Então, houve, né, algumas conquistas a partir da organização das pessoas nas suas comunidades. E o espaço privilegiado que existe de trazer determinadas demandas populares e lutas sociais para a tribuna da Câmara, né? Que, ou bem ou mal, tem bastante gente que acompanha, que fica registrado nas notas taquigráficas. Então, isso, né, contrabalanceou. Mas eu diria que, bom, frustrou um pouco as minhas expectativas, né, nesse sentido da lentidão. Claro, vendo, né, projetos fundamentais que a Luciana Genro, né, apresentou na Câmara Federal e a demora que esses projetos, porque eu comecei a acompanhá-la, né, e ver os projetos que ela apresentava, acho que desde 2002, e a gente via que demorava, que sentavam em cima, né, e fazia abaixo-assinado um dos estágios que ela apresentou ainda quando deputada estadual, teve toda uma campanha de abaixo-assinado para aprovar um projeto que acabasse com QI nos estágios, né, que era sorteio público na época. Eu já tinha essa percepção da morosidade, mas é outra coisa quando a gente chega, né? Quando é a gente aqui vê essa dificuldade, dentro, e aquela coisa exatamente dos ritos burocráticos e a limitação. E a limitação, por ser legislativo, às vezes não ter a caneta. Exato. E, tem outra coisa. As bases constituídas, a ideia de que, assim, bom, a base do governo. A base do governo. Vem a orientação do governo. Bom, não importa é verdade. Se é bom para a cidade ou se não é bom para a cidade. As pessoas, né, alguns, ou a maioria, votam invariavelmente com o governo. E como a TV Câmara, lamentavelmente, ainda no canal fechado, acho que o Brasil deveria avançar numa legislação que os parlamentos fossem acompanhados pela TV aberta, porque as pessoas têm o direito de acompanhar os seus parlamentares. Muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo na Câmara. A imprensa muitas vezes não noticia temas fundamentais para a cidade de Porto Alegre. E a gente tem ali o Twitter, tem o site, posta, bota no Orkut, os panfletinhos, boletim do mandato, mas é insuficiente para debater com 1.400.000 pessoas.
Então, acho que essa também é uma outra limitação. Exato. Nessa questão das dificuldades, se me permitem, aí fora dessa questão de gênero que nós estamos tratando aqui, nós aqui da imprensa da Câmara temos uma dificuldade extremamente grande em explicar o processo legislativo aos colegas de fora da imprensa. Porque acontece aquela situação assim, se agenda a votação do projeto A para tal dia. O pessoal da imprensa começa a ligar. Vai ser votado? Olha, está previsto que vai ser votado. A que horas vai ser votado? Olha, não existe isso no parlamento. Isso no parlamento. Né? A gente não pode garantir nada, quer dizer, está previsto que vai ser votado, pode ser retirado, pode não ser votado, tudo pode acontecer. Várias coisas, né? Mas voltando na nossa questão aqui das mulheres na política, né? Essa mini reforma eleitoral, onde está fazendo valer também os 30% de mulheres candidatas, também prevê que deverá ser constituído 5% do fundo partidário para o desenvolvimento de programas de formação de mulheres, não é? E 10% do tempo de propaganda política também voltada a isso. Eu não sei se a senhora já teria alguma posição dos seus partidos em relação ao desenvolvimento dessas questões. Não, isso é extremamente importante, né? Porque não se faz empoderamento e nem independência das mulheres sem passar pela questão financeira. Isso vale especialmente no partido, né? Quando se fazem candidaturas de mulheres. Nós no movimento de mulheres, a gente tem isso muito claro. A independência feminina passa pela independência econômica, né? Então você tem que fazer o empoderamento das mulheres através da ação, da formação, mas esta mulher ela tem que ter autonomia financeira da sua vida para, de fato, né, poder estabelecer esta visão de empoderamento para fora, né? Então, é importantíssimo que os partidos, e aí é bom que tenha lei mesmo e que tenha regramento, que diga que tem que destinar recurso do fundo partidário para a formação de mulheres, né? Tem que ter o regramento, porque senão não se passa despercebido, né? Não acaba achando que não é importante, né? Porque também nós temos nos partidos homens com uma concepção machista fortemente constituída. E muitas vezes não é porque ele não tenha tido, inclusive, acesso a uma outra formação, porque aquilo está enraizado na sua formação de vida, né? E nós temos que, então, fazer todo esse trabalho, inclusive internamente nos partidos, para mudar esse conceito e essa concepção. Então, para as mulheres é uma luta o tempo todo, né? Se é fácil, e a Fernanda diz muito bem, de estar nos espaços das associações comunitárias, da luta da creche, da luta pela saúde nas regiões, nas comunidades, se é fácil estarmos lá, nos partidos é muito mais difícil. Porque ali você vem e aí você tem que aprender a falar em público, você tem que usar o microfone, você tem que disputar a sua ideia, você tem que convencer da sua ideia e você ainda tem que fazer a disputa, obviamente, com um companheiro muito mais acirrado, muito mais forte, né? É uma vida dura, digamos assim, é muito duro, né? Mas a gente faz isso com o compromisso de que nós também, né, estamos fazendo história. Pelas mulheres que já passaram, né? E aí nós tivemos belos exemplos no mundo todo, Simone de Beauvoir, né? Todas as nossas históricas feministas que trabalharam pelo direito de votar, que trabalharam pelo direito de ter opinião, né? Que passaram por uma ditadura militar. Eu acredito muito no governo da presidenta Dilma, justamente por ela ter passado esse período difícil, por ter lutado por um Brasil melhor, né? E isso também traz para o dia a dia uma expectativa muito grande em relação ao novo governo, do ponto de vista do combate à desigualdade social, do combate à fome, do combate à miséria, das políticas, como a Fernanda falava, né? A Lei Maria da Penha tem que sair do papel efetivamente. 118% de aumento de violência na cidade de Porto Alegre contra a mulher. Criamos agora uma Secretaria Municipal das Mulheres, né, que vai, obviamente, tratar desse tema com uma contundência maior, eu espero que o orçamento da cidade venha com recursos para isso. Nós estamos agora na época da discussão do orçamento. E quero dizer também que parlamentar não é só para apresentar projeto, né?
Nós recebemos muitas vezes críticas porque nós não produzimos projetos suficientes para dar conta do custo que significa um vereador, e aqui não é fábrica de pãozinho, não é produção, né? Nós temos outras tarefas importantes, a luta política, a pressão política, mesmo sendo minoria, né? Nós conseguimos, especialmente nós da oposição aqui na Câmara, conseguimos fazer o debate, encaminhar as questões para a Prefeitura, mudar questões significativas como a questão do médico lá no posto, a questão da instalação das UPAs em Porto Alegre no aspecto da saúde, o Pontal do Estaleiro, mesmo com a dificuldade. O projeto não foi aprovado aqui, mas levamos para as ruas da cidade essa campanha, estávamos à frente dessa campanha, né? Vencemos no plebiscito colocado da consulta popular. Porto Alegre disse não à instalação desse projeto. Isso é muito significativo, muito importante, né? As mulheres também estão à frente das grandes lutas. E quero dizer que no episódio do Pontal do Estaleiro, com todo respeito aos nossos companheiros homens, as mulheres estiveram à frente desse processo. Vereadora Sofia, vereadora Fernanda, né? Eu, vereadora Juliana, claro, os outros companheiros nossos dos partidos, mas foi muito importante, porque as mulheres aqui, né, as guerreiras dessa casa, que foram à frente, inclusive para as ruas, com campanha, distribuindo panfleto, botando camiseta, no sentido de chamar a atenção da população. Então, muitas vezes também passa, né, pela questão de ser mulher, a ousadia maior. Nós estamos então encerrando aqui o Porto Alegre em Debate e eu quero agradecer muito especialmente aqui a presença da vereadora Fernanda Melchiona, que muito contribuiu dando a sua posição sobre essa questão das mulheres na política. Eu quero te agradecer, eu acho fundamental a gente fazer esse tipo de debate, porque é verdade que muitas vezes nos livros de história não entra o papel decisivo das nossas mulheres, né? Eu estava lendo esses dias na Revolução Francesa, que é super estudada, né? Mas teve uma mulher chamada Olímpia de Gouges que escreveu pela primeira vez as declarações do direito do homem e da mulher. Não só não foi aceito à época, como ela, né, foi presa, etc. Mas a história não conta a história dela. Não conta a história da avó do Zumbi, que era parte da construção do Quilombo dos Palmares. Não conta a história daquelas que lutaram pelo direito ao voto no Brasil, nas ruas, na literatura, nos jornais. Não conta a história das que resistiram, das que lutaram por um país melhor. Mas foram estas que garantiram que nós mulheres hoje pudéssemos estar nesses espaços de discussão, de debate, no parlamento, nas associações comunitárias, no movimento estudantil, na luta, de fato, para que as coisas mudem. Agora, falta uma série de demandas de conquista que o movimento de mulheres, o movimento feminista, o movimento, né, das nossas guerreiras ainda tem que reivindicar para melhorar. Queria atentar à questão da violência, nós falamos da questão eleitoral, falamos da questão da saúde. A questão das creches é fundamental, é uma luta decisiva para que, de fato, a gente possa combater a jornada tripla de trabalho e, inclusive, os acidentes domésticos que ocorrem em casa, e a luta pela igualdade salarial, para concluir. Porque não é possível que uma mulher ganhe 33% a menos que um homem para exercer a mesma função e que uma mulher negra, porque o racismo no nosso país ainda é muito forte, receba 1/3 do salário de um homem branco. Não é possível que nós podemos nos contentar com essas injustiças sociais, e é fundamental que as mulheres e o movimento de mulheres, associado com os homens valorosos que apoiam essa luta, estejam na rua para que a gente reivindique da presidente Dilma, do governador Tarso, do prefeito Fortunati, dos governantes e governadores e prefeitos nos municípios, que haja, de fato, a valorização das mulheres e o combate à desigualdade de gênero. Da mesma forma, agradeço aqui a presença da nossa ex-presidente, sempre lembrada pela sua boa atuação, vereadora Maria Celeste. Obrigada pela oportunidade, Elia, de estar aqui. Obrigada, Fernanda. Queria, para finalizar, dizer que concordo literalmente com a discussão que a gente fez aqui, e que bom que a gente possa estar neste momento fazendo essa discussão, porque para isso, a Fernanda tem toda a razão, nós tivemos mulheres que lutaram ao longo da história da civilização pelo direito de mulheres estarem nos espaços de poder. Então, é uma oportunidade muito rica, muito grande, e nós, quando ocupamos esses espaços, nós não perdemos o nosso referencial. Quero aqui falar das lutas que a Fernanda colocou fortemente no tema da saúde, no tema da educação, e dizer que nós aqui no Parlamento também nós temos essa preocupação,
né, aqui no município de Porto Alegre. Nós apresentamos projetos, eu falava disso, que não são só os projetos, apresentamos emendas nos orçamentos, no orçamento municipal, que dê conta de programas e projetos contra a violência doméstica, que dê conta de um melhor lugar para as mulheres. Eu agora, há pouco tempo, apresentei um projeto que está correndo pauta nesses últimos dias, que dá conta de que é necessário que tenhamos creches no horário noturno na cidade de Porto Alegre. Por quê? Parece uma coisa tão, né? Não, mas para que creche noturna? Importantíssimo, nós temos um universo de mulheres trabalhadoras da noite, né, que trabalham em bares, hotéis, restaurantes e que não têm onde deixar seus filhos. E o que a gente tem assistido? Inúmeros acidentes, né, domésticos com as crianças que ficam sozinhas em casas, cuidadas por um irmãozinho maior. Então, este cuidado, este olhar apurado com a realidade social é que nós temos que trazer aqui para a Câmara Municipal, para os parlamentos brasileiros, né, como um todo, e também poder ajudar junto aos executivos municipais, estaduais, como a Fernanda falou, né, a implementação das políticas públicas para as mulheres na prática, na vida real, né, o combate à violência, o cuidado com as crianças, com os adolescentes, a questão da juventude está sendo posta nessa nossa discussão também, e juntos nós podemos construir com certeza uma sociedade melhor, igual para todos, homens e mulheres que possam viver, né, com uma constituição da busca do bem comum. E da mesma forma, agradecemos a tua presença aí nos acompanhando em mais um Porto Alegre em Debate. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.